E vamos então para a última parte do rolê de isomeria. Por quê? Por quê? Porque simplesmente não se dorme isso aí mesmo que você falou, na Europa. Não se dorme na Europa. Então, vamos embora. Isomeria óptica. Na isomeria óptica a gente vai ter que lembrar de um carinha muito legal que a gente estudou na nossa primeira... uma das nossas primeiras aulas de química orgânica, que é carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico. O que é o carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico? É aquele carbono que, primeira característica do carbono quiral, ele tem que ser sp3. O que significa isso? Ele tem que fazer 4 ligações simples. Então, ele tem que ser sp3. Segundo, tem que ser, dessas 4 ligações simples, os 4 ligantes devem ser diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, CH3, CH2, CH3, OH, H. Quando eu for analisar se existe carbono quiral nessa molécula, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar quais que são os que possuem 4 ligações simples, porque eles podem ser carbono quiral. Então, esse aqui pode ser, esse pode ser, esse pode ser. Se eu pegar esse primeiro aqui, ó, aí vamos desmembrar aqui o camarada, né? Primeiro deixa eu apagar aqui. Vamos desmembrar ele. Como assim desmembrar? Ao invés de deixar os hidrogênios juntinhos, vamos deixar os hidrogênios separados aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí ele tá ligado aqui. Beleza. Então vamos analisar os ligantes. O primeiro ligante dele é esse hidrogênio. O segundo é esse hidrogênio. Então eu já vejo que tem ligantes iguais. Então já não é quiral. Né? Mas continuando, o terceiro é esse. E o terceiro é esse grupo todo aqui, ó. Então não são 4 ligantes diferentes. Então ele não pode ser quiral, certo? Então vamos apagar aqui para poder organizar o rolê. Vou voltar. Opa! Vou voltar com o meu H3 aqui, show de bola. Aí o seguinte, esse aqui vai acontecer a mesma coisa, porque tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Vamos analisar esse. Então esse, ele tem um ligante que é a hidroxila. Vou até botar de cor diferente. Outro ligante que é esse aqui tudo, né? Esse grupo etil. Outro ligante que é o hidrogênio. E outro ligante que é a metila. Então são 4 ligantes diferentes, logo esse carbono ele é carbono quiral. Como que eu identifico na questão aberta o que é o carbono quiral? Eu coloco um asterisco. Então finge que isso é um asterisco e quando eu coloco o asterisco eu tenho um carbono quiral ou também chamado de carbono assimétrico, tá? Qual é a característica de uma molécula que tem um carbono quiral? Bom, a primeira grande característica é o seguinte: ter carbono quiral implica uma coisa muito interessante na química orgânica, que é eles desviam a luz
plano polarizada. Então, por exemplo, esse carbono aqui ele é quiral. Esse aqui, ó. Por que ele é quiral? Porque ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Isso significa que quando a luz passa sobre ele, ela vai ser desviada. Aí ela pode ser desviada tanto para a direita, como ela pode ser desviada para a esquerda. Então isso é uma característica muito importante. Os carbonos quirais eles fazem isso. Tá? E aí, esse carbono que é chamado de carbono quiral que desvia a luz, também pode ser chamado, além de quiral, de estereocentro. Perdão, centro que vai gerar, né, um desvio de luz por ser diferente, ou centro estereogênico. Então, é assim que a gente identifica a presença de um carbono quiral, através de 4 grupos diferentes. E aí, uma vez que tem quiral, tem uma propriedade importante que é desviar a luz plano polarizada. E aí, ter carbono quiral pode ser o início para que eu possa identificar isômeros ópticos. Então, o que são isômeros ópticos? Isômero a gente sabe que é composto diferente, né? Então, compostos com estrutura. Como eu sei que isso aqui é uma isomeria espacial, porque a gente está trabalhando com isomeria espacial, então eu vou completar aqui, né? Compostos com estrutura espacial diferente. Porque os de isomeria plana, a plana já é diferente, então a espacial com certeza. Nesse caso aqui, a plana é a mesma, o que muda é a estrutura. Então, compostos com estrutura espacial diferente, mas fórmula molecular igual. Então, por isso que eles são isômeros espaciais. E por que eles são ópticos? Porque eles possuem carbono quiral. Um exemplo, esse daqui, ó. Esse carbono que está aqui no meio, ele é quiral, porque ele possui 4 grupos diferentes. Um é o bromo, um é o CH3CH2, outro é o CH3 e o outro é o H. Perceba que quando eu coloco esse composto virado para o espelho, ele gira. Quando ele faz isso aqui, ele gera um composto, por exemplo, composto 1 aqui, eu vou chamar de composto original. E o composto 2 ele foi gerado quando eu coloquei o composto original no espelho. Então, o 2 é a imagem especular. E são compostos diferentes. Por que eles são compostos diferentes? Porque, aí eu estou chutando, tá? Enquanto um pode, quando a luz vier aqui, enquanto um pode desviar a luz para a direita, o outro pode desviar a luz para a esquerda. Então, por isso que são compostos diferentes, porque têm propriedades físico-químicas diferentes. Embora a fórmula molecular seja a mesma e a estrutura plana seja a mesma, a estrutura espacial é diferente. De modo que, pela presença do carbono quiral, eles vão desviar a luz polarizada, só que um desvia a luz para a direita e o outro desvia a luz para a esquerda. Certo? Então, eu estou chutando. Eu não sei se o 1 desvia para a direita e o 2 desvia para a esquerda, mas eu estou chutando. Então, o original aqui, por exemplo, ele desvia para a direita. E a imagem especular, ele desvia para a esquerda. E isso tem um nome especial. O que desvia para a direita, o que desvia a luz para a direita, é chamado de dextrógiro. Certo? Então, dextrogiro. Lembra que quem escreve com a mão direita é destro. Então, giro para a direita. Então, dextrógiro é quem desvia para a direita.
E levógero desvia para a esquerda. Lembra que esquerda em inglês é left. Então, gira para a esquerda, né? Você lembra daquela música da Beyoncé? To the left, to the left. To the left. É isso aí. Então, o que dizia para a esquerda recebe o nome de levógero. E esses isômeros ainda vão receber muitos nomes. Mas o nome que é mais comum de aparecer é o nome enantiômero. O que é enantiômero? Eu tenho um composto A que ele tem carbono quiral. Certo? Se eu coloco... Quer ver? Eu vou até desenhar de uma forma mais didática aqui. Vamos supor, eu tenho esse composto aqui, ó. A. Se eu coloco A no espelho, eu origino a imagem especular de A. Que não é assim. Nossa, não, peraí, vamos lá, vai dar certo. Aí. Eu origino. Perceba que aqui a perninha ela tá para a esquerda, tá vendo aqui? E aqui a perninha tá para a direita. Aí vamos supor que esse aqui é o levógero, dizia para a esquerda, então automaticamente esse aqui é o dextrógeno. Então aqui eu tenho um composto que é a imagem especular um do outro. O A em vermelho é a imagem especular do A em azul. O A dizia para a esquerda, o A em vermelho dizia para a esquerda e o A em azul dizia para a direita. Eles dois, então, são isômeros ópticos. Então, a primeira classificação que eles recebem é isso. Isômeros ópticos. E, além disso, eles recebem uma outra classificação que é a de, além de ser isômeros ópticos, eles são enantiômeros. Enantiômero. Então, enantiômero é todo isômero óptico, que vai ter um que dizia para a esquerda, um que dizia para a direita, porque um é a imagem especular um do outro. Sabe por que eles são classificados assim? Porque, ó, se eu colocar o A em sobreposição, o A em vermelho em sobreposição, né? Na verdade o A em vermelho ele tinha a curva pro outro lado, né? Deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é o A em azul. Se eu botar o A em azul em sobreposição ao A em vermelho... Ô pai, peraí. Desenhar o A em azul de novo. E agora eu vou desenhar o A em vermelho. Perceba o seguinte, que eles podem ter algumas partes que se sobrepõem, como aqui, por exemplo, ó, a perninha aqui e essa parte aqui. Mas existem outras que não se sobrepõem, como, por exemplo, essa parte aqui e essa parte aqui. Então, eles são imagens especulares não sobreponíveis. Imagens especulares não sobreponíveis. Como, por exemplo, aqui, ó. Um é a imagem especular do outro, certo? Aí vamos supor, um dizia para a direita e o outro dizia para a esquerda. Ok? Só que aí, se eu coloco um em cima do outro, imagine que eu estou colocando um em cima do outro, o CO com o COH vão se encontrar. O NH2 com o NH2 vão se encontrar. O carbono com o carbono vai se encontrar. Agora, o R vai ficar, ó, se eu pegar essa molécula aqui e colocar ela aqui, o R vai ficar aqui, ó. Então elas não se sobrepõem, tá? Espero que você tenha entendido. É como a nossa mão. A nossa mão ela é quiral, ela é assimétrica. Coloca uma mão sobre a outra aí. Todos os 4 dedos de cima eles se sobrepõem, mas o dedão não.
o polegar não, certo? Então por isso que são enantiômeros. E é o seguinte, esses enantiômeros têm propriedades físicas idênticas, como por exemplo, o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de fusão, a mesma densidade, mas a diferença é que um dizia para a direita, e então é chamado de destrógeno, e o outro dizia para a esquerda, e então é chamado de levógeno. O que você precisa saber agora é, se eu tenho uma mistura de 50% de dextrógeno e 50% de levógeno, ou seja, 50% do que dizia para a direita e 50% do que dizia para a esquerda, eu tenho um racemato, ou também chamado de mistura racêmica. E como eu tenho um que dizia para a direita 50% e 50% do que dizia para a esquerda, a mistura racêmica dos dois em quantidades iguais não desvia a luz. Tá? E isso a gente usa muito no laboratório, sabe por quê? Por exemplo, eu tenho lá um medicamento X. Eu sei que o X que dizia para a direita, vamos supor que ele é um excelente remédio para tosse. E o X que dizia para a esquerda, vamos supor que ele serve para dor. E isso acontece, sabe qual? É o ibuprofeno. Não sei se você já ouviu falar, o ibuprofeno, ele acontece isso, só que não tosse. O ibuprofeno tem aí eu tô chutando, né? Vamos supor, o da direita, ele é mais potente que o da esquerda, tá? Mas isso tanto faz. Vamos supor que eu quero comercializar o medicamento X para tosse. Então eu tenho que ter mais D do que E. Se eu quiser para dor, eu tenho que ter mais E do que D. Aí o que eu faço? Eu utilizo um instrumento que chama polarímetro, que é esse aqui, ó. Eu coloco... Não, deixa eu ver se tem polarímetro. Aqui. Eu coloco aquela substância que eu sei que, sei lá, dizia para a direita e jogo a luz. Se eu ver que a luz for para a direita, cria um ângulo aqui, ó, indo para a direita, eu sei que é o dextrógeno. Se eu joguei a luz e criou um ângulo para a esquerda, então eu sei que é o levógeno, certo? E aí eu vou saber quem que é quem. Agora, se tiver os dois, o que que acontece? Se eu tiver esse mesmo frasco aí, ó, com a solução 50% dextrógeno e 50% levógeno, quando eu jogo a luz, ela não desvia, ela continua reta, tá? Porque aí eu tenho o que a gente chama de mistura racêmica. Lembrando que destrógeno também é chamado de positivo e levógeno também é chamado de negativo, tá? É só uma convenção que eles fizeram. Teve um medicamento muito famoso, a talidomida, depois você pesquisa no Google. A talidomida é um excelente medicamento para hanseníase, só que um cura hanseníase e o outro tem efeito teratogênico. Então, muitas mães estavam tomando no século passado para enjoo, que as crianças nasceram com má formação congênita. Tá? Depois você pesquisa, tem relação com essa matéria. Outro exemplo é o limoneno. Limoneno é o principal constituinte dos aromas de limão e laranja. Só que você tem um carbono quiral aqui. Né? Você tem um carbono quiral. Aí um dizia para a direita, o outro dizia para a esquerda. Né? Aí eu não sei de qual que é qual, mas eu sei que o que dizia, vamos supor, que o que dizia para a direita é o que tem cheiro e gosto de limão. E aí das características do limão. O que dizia para a esquerda é o que tem cheiro e gosto de laranja. Tá? Então é o mesmo composto, a mesma forma molecular, só que um dizia a luz para a direita e ele tem a característica da essência de limão, e o outro dizia para a esquerda e tem a característica da essência de laranja. Eu não sei se direita é limão e esquerda é laranja, eu teria que pesquisar, mas é um exemplo aí de enantiômeros na natureza. Tá? O que são os diastereoisômeros? Os diastereoisômeros, você vê o seguinte, que os enantiômeros eles são imagens especulares não sobreponíveis, certo? Os diastereoisômeros eles não são imagens especulares entre si, tá? Então, por exemplo,
Composto 1 e composto 2, eles têm carbono quiral, que é exatamente esses dois aqui, tá? E aí, presta atenção, se eu colocar isso aqui no espelho, vai originar isso, certo? Vai originar esse composto aqui, ó. Só que perceba, quer dizer, não deveria originar esse composto, deveria o OH vir para cá e o iodo vir para cá. Aí eles seriam imagens especulares entre si, né? Como aconteceu aqui com o cloro. O cloro estava na direita, veio para a esquerda, o bromo estava na esquerda, veio para a direita. Deveria acontecer isso. Só que não acontece. O iodo continua na esquerda e a hidroxila continua na direita. Então, eles não são imagens especulares entre si. Desviam a luz? Desviam a luz, com certeza. Porque, afinal, são isômeros ópticos. Eles desviam a luz. Tem carbono quiral? Tem carbono quiral. A diferença é que não são imagens especulares. Então, quando são imagens especulares, eles são enantiômeros. Quando não são imagens especulares, eles são diastereoisômeros. Certo? E aí os diastereoisômeros, eles são diferentes por quê? Porque eles possuem propriedades físico-químicas diferentes. O enantiômero tem as mesmas propriedades físico-químicas. Então, propriedades físico-químicas iguais. Os diastereoisômeros têm propriedades físico-químicas diferentes. O que muda no enantiômero é para onde ele desvia a luz. Tá? Os diastereoisômeros, além do fato de onde eles desviam a luz, também do fato de terem propriedades físico-químicas diferentes. Tá? Bom, uma vez que eu determinei os carbonos quirais de uma molécula, eu consigo determinar a quantidade de isômeros ópticos que aquela molécula tem. Como assim? Te dou essa molécula aqui, aí você identifica, ó, esse carbono é quiral, esse carbono é quiral, esse é quiral, ó, esse não, esse e esse. Bom, então eu tenho 3 carbonos quirais. Isso, 3 carbonos quirais. O que eu faço? Eu jogo na fórmula 2 elevado a n. Ignora essa aqui, ó. Essa aqui não. 2 elevado a n. O que é isso? N é o número de carbonos quirais. Então, quando eu jogo 2 elevado a 3, é 8. Então, o que eu sei? Que esse composto aqui tem 8 isômeros ópticos. Ou seja, 4 que dizia para a direita, 4 que dizia para a esquerda. Tá? O que vai mudar aí é a posição espacial dos ligantes. Tá? Aí, ó. Pares de enantiômeros. 4. Tem 8, né? 4 dextrógenos e 4 levógenos. O que muda é a disposição espacial dos ligantes. Ok? Então, é só fazer essa forma. Existe também os chamados compostos meso. O que é um composto meso? A gente viu que se tem carbono quiral, ele pode ser um isômero óptico, podem ter isômeros ópticos, que podem ser classificados como enantiômeros ou diastereoisômeros. E uma vez que tem isômero óptico, tem um que dizia para a esquerda, tem um que dizia para a direita, e se por acaso eu tiver 50% do que dizia para a esquerda e 50% do que dizia para a direita, eu tenho uma mistura racêmica que não desvia a luz. Só que sempre que tiver carbono quiral vai ter isômero óptico? Não. Pode existir também o composto meso.
né? Quando acontece o composto meso, é quando você tem um número par de carbonos quirais. Número par de carbono quirais. E qual que é a característica do composto meso? Ele não desvia a luz, embora ele tenha carbono quiral. Igual quem? Igual a mistura racêmica. Também não desvia a luz. Tá? Então, se tiver um número ímpar de carbono quirais, vai desviar a luz, né? Então, eu vou ter isômeros ópticos. Um para a direita e o outro para a esquerda. Agora, se for um número par, aí eu posso ter a existência de composto meso, tá? Que é um composto... sempre que tiver par vai ser meso? Não. Par e a molécula sendo simétrica, tá? Somente isso. Então, nem todo composto que tem número de carbonos par é meso, mas para ser meso tem que ter o número de carbonos quirais par. Né? Então, aqui eu tenho dois carbonos quirais par. Perceba que se eu traçar um plano aqui, esse lado de cá, que eu estou chamando de lado da esquerda, fica exatamente igual ao lado da direita, percebe? Só mudou. Então, o que acontece? Como é exatamente igual, não tem desvio de luz aqui. É como se a gente imaginasse o seguinte: quando a luz chega aqui, ela seria desviada para a direita. Quando a luz chega aqui, ela seria desviada para a esquerda. Então é como se tivesse uma mistura racêmica. Tem 50% dos carbonos desviando para a direita e 50% dos carbonos desviando para a esquerda. Então você tem uma mistura racêmica que não desvia a luz. Então, para ser meso, tem que ter número par de carbonos e a molécula ser simétrica. Geralmente, o exemplo mais clássico é o ácido tartárico. Então, se cair o ácido tartárico em prova, você sabe que está falando de isomeria óptica, mas que o ácido tartárico é um mesocomposto. Ou seja, tem um número par de carbonos quirais, a molécula é simétrica, então não desvia a luz. Ok? Então, é isto. Obrigado pela atenção e até a próxima.